a mulher selvagem que vive dentro de nós, a loba, a sabedoria interna. As mulheres selvagens, aquelas que não foram domesticadas, e os lobos selvagens têm algo parecido, eles vivem de uma forma parecida. As mulheres selvagens e os lobos selvagens são extremamente devocionais, ou seja, eles acreditam em algo além do seu próprio corpo físico. Um lobo, mesmo que esteja machucado, ele se recupera. E é lindo ver um lobo ou um cachorro de 3 patas correndo, porque ele confia em algo mais. É lindo ver uma mulher autêntica, forte e saudável, que confia em algo além, que você pode chamar de Deus, de deusa, de natureza. Ela confia em algo e, portanto, confia em si mesma. E tantos lobos foram perseguidos, mortos, atacados, disseminados, quanto essa natureza selvagem da mulher foi atacada, domesticada, restrita, e as mulheres se tornaram educadas demais, racionais demais, e se desconectaram da sua autenticidade. A loba, a inteligência interna, esquadrinha os desertos da alma e busca nos traumas aquelas partes que ficaram congeladas. Ela traz à tona essas partes para que a mulher possa voltar a ser inteira de novo. A loba recupera os ossos dos lobos perdidos no deserto. E ela busca as partes dessa mulher, para que essa mulher se torne inteira, autêntica, verdadeira, respeitando a si mesma, respeitando as suas intuições, respeitando o seu tempo, as suas necessidades e sabendo colocar essas necessidades para o outro de uma maneira gentil e respeitosa, tornando o relacionamento uma forma acolhedora, amorosa e gentil. Ela sai, quando a mulher está conectada com a loba, a inteligência interna, ela sai da competição com o masculino. Ela não precisa competir com o masculino. Ela está no seu feminino curado. E aí ela pode ser gentil com os homens. A mulher que está com seu feminino controlado, não autêntico, machucado, ferido, desconectado, ela vai para o racional. E nesse racional ela entra numa competição com o masculino. Ela tem atitudes masculinas. E ela não consegue ter bons relacionamentos. Então, mulheres, atenção. Mulheres que não têm bons relacionamentos está com seu feminino ferido. Ela precisa voltar, resgatar a loba, essa figura mítica interna, que não é a mãe, que não é a avó. A loba é algo, é a sabedoria, é uma sabedoria inata, é a intuição, a intuição é aquela capacidade de ler nas entrelinhas, de perceber algo que a razão não permite que seja percebido. Então, quando nós estamos conectadas com essa loba, nós temos essa capacidade. E essa capacidade nos faz ver a intenção da outra pessoa. Então, nós saímos da ingenuidade, nós continuamos inocentes, mas deixamos de ser ingênuos. E nós nos tornamos sábias. Nós sabemos quando podemos confiar. Essa sabedoria nos traz uma força. Que, por exemplo, uma loba que percebe que o seu filhote não vai sobreviver, numa grande lição de compaixão, ela mata esse filhote para evitar o sofrimento. Isso é a natureza selvagem. Isso acontece na natureza. Quando a mulher autêntica percebe que um relacionamento não vai ser bom, que não vai apoiá-la, que não vai fazer com que algo dentro dela floresça, que não vai fazer com que ela se sinta bem, ela termina esse relacionamento sem culpa, sem brigas. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é melhor para ela. E através do grupo Mulheres Selvagens que Correm com Lobos, nós aprendemos a atingir este lugar dessa sabedoria interna, essa conexão com a loba,
com a sábia interna, que sabe tomar atitudes, que sabe ter escolhas assertivas. E os contos de fadas e os mitos nos auxiliam a chegar nesse lugar de uma forma lúdica, de uma forma compassiva e sem pressão. Então, todas as mulheres ouvem o chamar da selvagem, o chamar de algo interno, o chamar de algo que está dentro dela, que é natural. E uma vez que essas mulheres tenham perdido essa conexão consigo mesmas, com essa naturalidade selvagem, com seus instintos. E o que é perder essa naturalidade, perder o contato com seus instintos? É quando a mulher é muito traumatizada, ela vai para esse mundo racional masculino. Ela tudo tem uma razão e ela pensa a respeito das coisas. Ela não sente muita coisa. Ela fica presa na razão e ela explica racionalmente. Só que isso leva ela para alguns descontroles. Por exemplo, numa relação, ela não consegue se entregar, ela não consegue ver a beleza do seu próprio corpo. Então, ela controla esse corpo e ela se torna desajeitada, meio rígida, tensa. Isso causa dores. Normalmente, mulheres muito traumatizadas têm dores no pescoço, dores nos ombros, dores nas costas, né? E também essas mulheres, como elas são traumatizadas, elas fazem exercícios que acabam machucando o seu corpo. Então, elas fazem musculação demais, elas fazem exercício demais e elas acabam machucando o seu corpo. Por quê? Porque elas não aceitam esse corpo feminino, elas têm uma dificuldade com o feminino. E as células do corpo feminino são diferentes das células do corpo masculino. Se o corpo masculino fizer um pouco de exercício, ele vai ter um resultado. Se o corpo masculino fizer o mesmo nível de exercício, ele vai ter outro resultado. As células femininas são mais redondas e contêm mais gordura. Então, é um limiar, assim, entre a aceitação desse corpo, a conexão amorosa com si mesma, aceitar esse corpo é assim e é belo. Pode ser que as mulheres muito traumatizadas busquem cirurgia plástica demais. E nada contra, gente, cirurgia plástica é bem bom, tá? Mas, assim, é uma desconexão e uma não aceitação das coisas que são femininas mesmo. A mulher traumatizada, ela não consegue estar em contato com esse corpo feminino. E ela também critica muito a si mesma. Ela é muito crítica, ela se olha no espelho e ela critica aquilo que vê, ela não aceita aquilo que vê, né? Então a gente pode perceber que isso vem de traumas, de muitos traumas. E os contos entram nessa elaboração de uma forma leve, trazendo essa percepção, porque tudo isso é de uma forma muito inconsciente. Se a gente perguntar assim, quem quer criticar a si mesmo? Quem quer agredir a si mesmo? Ninguém, de uma forma consciente, quer fazer isso ou quer passar por isso, né? Mas essas coisas existem, então é de uma forma inconsciente. Essas mulheres muito traumatizadas, elas se desconectam um pouco dessa realidade do mundo real, né? Do mundo natural, como a gente diz. Elas vão para essa fantasia, um mundo de fantasia em que o corpo tem que ser ideal, em que o relacionamento tem que ser perfeito, em que tudo tem que ser perfeito. Elas vão para o perfeccionismo. Isso gera uma ansiedade muito grande, uma tensão muito grande no seu próprio corpo. Essas mulheres não podem relaxar. E elas não elaboram também a própria raiva. Seria preciso entrar nessa emoção que está congelada de uma forma bem profunda e bem verdadeira. E descongelar essas partes que foram traumatizadas na mais tenra infância, pode ter sido ainda no traumas da gestação, traumas do nascimento, trauma logo após o nascimento, trauma da amamentação, trauma de ter, quando nasce um irmãozinho, trauma de quando é desmamada.
trauma de quando vai para a creche, né? De quando a mãe se afasta. Todas essas situações fazem com que ela negue aquilo que está acontecendo e vá para um mundo de fantasia. E nesse mundo de fantasia, ela começa a criar uma experiência de uma estratégia de sobrevivência. Para sobreviver àquilo, ela escolhe não sentir a dor. Ela não tem sofrimento ali. Ela não sente. Ela não sente nada. Ela simplesmente vai adiante. E ela pensa. E ela busca pensar em maneiras de seguir em frente. Só que lá na frente, na vida adulta, ela vai esbarrar em algumas questões, né? Por exemplo, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque ela vai querer controlar a outra pessoa, ela não vai aceitar naturalmente a outra pessoa, assim como ela não aceita naturalmente o seu próprio corpo. O seu corpo vai ser tenso, muito tenso, e isso vai gerar dificuldade nela de ela se relacionar consigo mesma. Ela não consegue se conectar com as emoções. E também, no processo terapêutico, ela confia no terapeuta, na terapeuta, ela entrega essa confiança, mas ela não faz o processo. Ela quer que a terapeuta faça o processo por ela. E não tem como fazer isso, gente. A terapeuta pode criar um ambiente seguro e acolhedor, dar apoio, mas é a própria pessoa que tem que ter essa força e essa disposição e essa intenção de mergulhar neste lugar de dor. É um lugar de dor. Mas é como se, no processo terapêutico, ela fosse olhar para essa dor de uma forma aguda, que vai olhar, vai sentir a dor e depois vai resolver. Mas ela fica olhando de uma forma crônica, ou seja, essa dor fica trazendo sensações no seu corpo, sensações de dor, sensações de tensão, sensação de não se sentir à vontade, sensação de não se sentir adequada no relacionamento. Essa mulher traumatizada, ela se sente muito inadequada. E não importa a roupa que ela coloque, e não importa o quão bonita ela seja, ela não se sente bonita, ela não se sente adequada. Então, no grupo Mulheres que Correm com Lobos, em cada história nós olhamos para uma vinculação. E essa vinculação com a mãe é uma vinculação que normalmente deixa muitos traumas. E o que nós fazemos, o que a mulher faz, o que os seres humanos em geral fazem é olhar para a mãe e justificar. Dizer, mas ela fez o melhor que ela pôde, ela deu o melhor de si, ela fez o melhor com que ela tinha. E o que é recomendado no trabalho e no tratamento com trauma é virar a câmera do celular, deixar de olhar para a mãe, não importa o que a mãe fez, não importa como a mãe agiu, importa o que aquela criança registrou, o que aquela criança sentiu. E essa criança que é muito traumatizada, quando adulta, ela vai ter dificuldade de olhar para essa dor. Mas é isso, é olhar para essa dor, é sentir essa dor de uma forma aguda que vai resolver, que vai liberar, que vai fazer com que essas partes se integrem dentro da psique dessa mulher. E no grupo terapêutico Mulheres Selvagens que Correm com Lobos, nós vamos olhar para isso. E nós temos a constelação da identidade que vai resolver isso. Mas a primeira coisa é tornar consciente essas dores, que muitas não são conscientes. E assim, La Loba, La Mulher Selvagem, a mulher autêntica, a mulher que consegue dar conta, que sabe o que quer. Onde que ela vive dentro de nós? Ela vive no lugar secreto dentro do nosso coração. E ela conhece todo o nosso passado pessoal, ela conhece o passado pessoal, o passado dos nossos antepassados. E para nós sermos autênticas, é preciso que nós conheçamos também o passado dos nossos antepassados. Quais eram as dificuldades deles, qual era a maior dificuldade deles e qual era a expectativa, o que eles queriam. E nós estamos de acordo com o que eles queriam ou só estamos repetindo as dificuldades num mundo que já não tem mais essa dificuldade?
Então, a conexão com a loba, com essa sabedoria interna, é muito importante para cada mulher. Traz essa autenticidade. Por exemplo, um trabalho. Quando a mulher está no racional, no mundo masculino, está nesse mundo traumatizado, nesse lugar traumatizado e no mundo racional masculino, ela entra no modo competição. Ela quer competir com outras mulheres que estão despontando e fazendo o seu trabalho de forma autêntica. Então, quando nós voltamos para a intuição, fazemos essa conexão com os nossos antepassados e nós sabemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, nós vamos para a vida de uma forma autêntica. Isso é ser selvagem, é estar conectada consigo mesma. E as histórias são como bálsamos medicinais. E as histórias trazem um movimento para a nossa vida interior, caso ela esteja encurralada ou assustada. Então, o que isso significa? Que as histórias trazem esse movimento, trazem para a consciência aquilo que está inconsciente. Então, para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres voltem para a sua vida interior, para a sua sabedoria. E a mulher selvagem é muito generosa e vive dentro de cada mulher. Espero vocês no grupo.